Vamos aqui então nos abrir para ouvir Deus falar. Tá? Que você esteja sempre, amado, nesse instante com o teu coração aberto para Deus falar. Veja, a palavra de Deus, de novo, é uma semente, está sendo lançada, né? E aí a sua mente tem que estar ativa, o teu coração tem que estar aberto, né? A tua alma tem que estar sedenta deste alimento sólido. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um alimento sólido, um alimento para adultos espirituais. Que bom que a graça de Deus nos coloca nesse patamar de adultos espirituais, não crianças, não meninos agitados de um lado para o outro, mas adultos espirituais. Tema desta manhã, amo essa palavra e que ela fale aos corações. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Diga aí, amado, no seu lugar, diga assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: é bom obedecer. É bom obedecer. Obedecer é melhor, amado. Obedecer é maravilhoso. E que o Espírito Santo de Deus fale a cada vida no nome de Jesus. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender o chamado de Deus, aquilo que Deus tem te falado, meu irmão, é melhor do que a gordura de carneiros, que sacrifícios também. Então, com esta palavra, fale aos corações, no nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que a tua voz, ó Pai, possa ecoar nesta manhã, Senhor, dentro, Senhor, da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma, como um cicio suave, ó Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, como direção, como conselho, Senhor, como boas palavras, Senhor, ao nosso coração, e que esta palavra que não volta vazia, ó Pai, ela transforme, Senhor, totalmente o nosso ser, Senhor. Transforme, Senhor, e trabalhe naquilo que precisa ser trabalhado, Senhor. Cada um de nós tem algo, Senhor, tem um ponto, tem um aspecto que o Senhor está lapidando, que o Senhor está, Senhor, trabalhando, Jesus. E nós sabemos que é a palavra que opera, é a palavra que trabalha. Não são gritos, não são choros, não, Senhor, é a palavra. É a palavra que trabalha, a palavra bíblica, é a palavra que tem respaldo bíblico. Usa, Senhor, mais uma vez a minha vida nesse instante, ó Pai. E obrigado, Jesus, mais uma vez por este mês de junho, por mais um mês novo, Senhor, por mais um novo mês que o Senhor nos dá. Que seja um mês cheio de bênçãos, cheio de boas novas. Um mês, Senhor, maravilhoso. E a igreja que concorda com essa palavra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Diga a Deus, Senhor. Aleluia. Então, título da mensagem de hoje: Igreja amada, abençoada. Obrigado, Bispa Alessandra, minha esposa querida. Então, tema da palavra de hoje, igreja querida, igreja abençoada, é: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Olha, essa palavra falou muito ao meu coração. Eu gosto muito dessa palavra, desse entendimento, amado, que a obediência é algo maravilhoso na vida da gente. A obediência, amado, é algo maravilhoso. Então, o Senhor quer te falar nessa manhã que obedecer é melhor que sacrificar. Sempre, amado, sempre. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Então, eleitos, salvos, predestinados, escolhidos de Deus, o Senhor quer falar no teu coração mais uma vez algo importante.
e que você esteja aí sedento da palavra, e que esta palavra encontre no teu coração a boa terra. Glórias a Não Deus. um solo rochoso, não um solo seco, espinhoso, não o asfalto, não. Encontre aí terra boa. Glórias a Deus. Aleluia. Então, ao falarmos de obediência, né, que é o recado que Deus tem nesta manhã para cada um de nós, com esse tema, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, né, nós temos alguns aspectos importantes para compartilhar com a igreja. Primeiro ponto, que obediência, igreja, é um sinal da salvação na vida dos filhos de Deus. Olha, presta atenção nisso. A obediência é um sinal da salvação na vida dos filhos de Deus. O que eu estou te explicando aqui, meu irmão? Que o salvo é obediente. O salvo não é rebelde. Não existe um salvo rebelde. Pode ser que o salvo, né, antes de conhecer a Cristo, tenha sido uma pessoa rebelde. Pode ser que as pessoas que são salvas, que já conhecem a Cristo, tenham suas crises existenciais e passem por momentos de rebeldia, mas a obediência, ela é um sinal de que aquela pessoa é salva. Amém. É um sinal de que aquela pessoa é um filho de Deus. Glórias a Deus. Entenda isso, amado, e que a palavra aqui te ajude a compreender. Por isso, que 1 Samuel 15:22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. E o versículo 23, tremam os céus, né? Para mim é muito forte essa palavra também. Quando eu ouvi essa pregação em outros contextos, em outros momentos, achei muito fortíssimo. Diz assim: olha, porque a rebelião, então rebelde, aquela pessoa que não se dobra a Deus, que ela quer resistir à direção de Deus, que ela quer fazer as coisas na sua cabeça, amado, diz que porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ah, bispo, então explica isso. O rebelde, amado, ele está enfeitiçado. E eu posso dizer, amado, ao longo desses quase caminhando para 20 anos agora, servindo a Deus como ministro da casa de Deus, o que eu já vi de gente que ficou enfeitiçada, amado. Então, por isso, mais uma vez, o meu apelo aqui, amado, esteja na casa de Deus, esteja ouvindo a palavra, esteja se nutrindo da palavra, esteja participando dos eventos da sua igreja, e tenha vida de oração, tenha intimidade com Deus, porque, amado, triste coisa é você ver uma pessoa rebelde contra o Senhor. E a palavra de Deus diz, olha, que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Olha como é que Deus coloca essas coisas. Ele diz que o rebelde é a mesma coisa que um feiticeiro. E a obstinação, que é a teimosia, né? Deus diz, faz, a pessoa não faço. Deus está falando, faz, a pessoa não vou fazer. Deus está falando, não é assim, a pessoa fala, é assim. A obstinação é como idolatria e a culto a ídolos do lar. Nós que somos protestantes, crentes, os crentes digam amém. Amém. Amado, isso aqui é terrível. Para nós, isso aqui não pode encaixar no nosso perfil. Você não pode ser, amado, ser uma pessoa que tenha uma comparação com um feiticeiro, com um idólatra. Não pode. Porque isso é terrível, né? Isso é terrível. E essa palavra foi dirigida a Saul por causa da sua rebeldia, por causa da sua teimosia. Tá? Assim, visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, o contexto, né, amado? Você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo fez como o povo faz hoje, né? Em vez de entregar sua vida ao Senhor, em vez de pedir que Deus seja sempre o nosso rei, queremos o governante, queremos o governante. E aí ele pegou e deu 9 dedos para eles. 9 dedos. Vocês querem o governante? Então tá bom. Eles vão ter 9 dedos. E deu Saul. E Saul, amado, tinha toda a oportunidade para ser bênção, para ser um representante do Senhor,
mas Saul incorreu numa coisa terrível, que é a palavra de hoje, é a rebeldia. É a rebeldia. Então, Deus tinha passado um recado a Saul, né, para que ele cumprisse uma missão. Eu vou explicar isso aqui ao longo da palavra, né, mas nesse primeiro instante, que ele eliminasse os amalequitas da terra. Direção de Deus. Mas eu não concordo, porque daqui a pouco você vai entender um monte de coisas. Mas Deus tinha dado uma direção para Saul. Você vai lutar contra esse povo, os amalequitas, e você vai exterminá-los. Quero que deixe nada, né? Como é que é? Madeira sobre madeira. Né? Por quê? Em Êxodo 17, 14, a palavra de Deus já tinha dito isso a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Versículo 15 e 16. E Moisés edificou um altar e chamou o Senhor a minha bandeira e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, isso aqui é importante, amado. Quando você vê na Bíblia Sagrada, né, que Deus diz assim: olha, que as amalequitas, tem os heteus, os amorreus, todo esse povo, né, eles representam algo que nós entendemos. Sobre essa terra existem duas sementes. Amém, igreja? Existem duas sementes. Importante, senão você vai ficar confuso. Porque numa hora fala Deus é amor, depois na outra ele fala extermina esse povo. Não é? Que Deus fez. Será que Deus, quando fica bravo, ele manda matar um, e quando ele está de bom humor, ele manda salvar outro? Será que Deus é assim? Deus não é assim. Isso é o ser humano que é destemperado. Né? A nossa carne, muitos são destemperados. Não, Deus é coerente. Então, Deus colocou assim: olha, até já tinha falado isso a Moisés. Já tinha falado isso a Moisés já antes, por causa de um episódio específico que eu vou explicar aqui. E ele disse: olha, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Hoje não tem mais uma Amalequita, né? Você não consegue encontrar nenhum registro de uma Amalequita. Tem uma Amalequita vivendo ali na esquina. Não tem mais. Né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, Amaleque representa um espírito. Né? Espírito. Que são os potestades, que são os principados dessa terra, né? Que são as forças do mal, né? Que são os ataques do inimigo. Então, é muito claro, né? Lógico. O Senhor diz: olha, haverá luta, guerra, batalha, enfrentamento contra Amaleque, que é um espírito, que representa um espírito nos nossos dias de hoje, de geração em geração. Então, Deus tinha passado uma ordem a Saul, e Saul não fez o que ele queria. Saul não fez o que Deus pediu e fez o que ele queria. Tá? Vamos ver outro contexto para você entender por que essa ordem que Deus passou para Saul era importante. Que Deus tinha lembrado Moisés, e que Deus explica aqui em Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Então o povo estava saindo do Egito. O que os amalequitas fizeram? Que era um povo que vivia de saqueamento, tá? Era um povo que tinha um perfil muito específico. Eles viviam de saquear os outros. Eles não plantavam, eles não criavam animais, não, eles só viviam de saquear os outros. Diz assim, Deuteronômio 25, 18. Como veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os falecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Então o que o Senhor está falando aqui? Olha, por que ele chegou para Saul, né, e disse: olha, Saul, você vai enfrentar esse povo e você vai exterminar essa raça da face da terra, né? Porque haverá inclusive batalha, luta, de geração em geração contra esse espírito que esta nação representa. Porque este povo, né, fez muito mal ao povo de Israel. E diz que ele os atacou na retaguarda. Então o que acontecia? Quando o povo ia indo, né, em direção a uma outra cidade, ou avançando ali no caminho que Deus estava direcionando, quem ia na frente? Iam os soldados, iam os batalhões. Quem que ia atrás? Os velhos, as
as crianças, as mulheres, aqueles que estavam doentes. E diz que os amalequitas fizeram o quê? Atacaram o povo justamente na parte mais fraca. Qualquer coincidência com o demônio, amado, não é coincidência. É assim que o inimigo age, né? O inimigo sempre tenta nos atacar nas fragilidades, nos pontos fracos, né? Nas debilidades do povo de Deus. E diz que isso entristeceu muito o coração de Deus. Deus determinou a partir disso uma sentença. Então, importante entender, uma sentença contra um povo que representa uma outra semente sobre essa terra. Há sobre essa terra duas sementes de novo: os filhos da salvação, os eleitos, os salvos digam amém. E existem os filhos da perdição, os destinados à perdição, tá? Os filhos do diabo sobre essa terra. Tá? Então, diz assim ainda, né? Versículo 19: quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuires, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Amém. Não te esqueças. Tá? Não te esqueças. Então, 1 Samuel 15, 2, volta aqui e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Olha Deus passando uma direção a Saul: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Sempre quando você vê essa palavra lá, totalmente, tudo, todos, do original vai ser totalmente, tudo e todos. Pode procurar no hebraico, no aramaico, no grego. Às vezes as pessoas querem ver o presbítero Beto, ela já é uma tradução. Não, será que isso totalmente quer dizer assim, é uma parte que eu quero e outra que Deus quer? Não, totalmente. Eles falam tudo é tudo. E destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhes compre. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito. Meu Deus! Lembra disso em duas sementes sobre essa terra? Então sempre quando você olhar nesses contextos, você tem que entender com quem Deus está tratando. Senão você vai ficar confuso na tua mente aí. Né? Ah, bispo, mas os filhos do diabo não contam? Não contam. Olha, eu preciso ser sincero com você. Não contam. Conta para Deus os eleitos, os salvos, os predestinados, os filhos de Deus, o seu povo. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Obviamente, né, para ninguém aqui pegar e fazer um corte, o bispo está mandando agora, orientando, né, incentivando. Amado, isso aqui é dentro de um contexto daquele povo, daquela época, daquele momento. Tá? Então, veja, o que nós passamos até agora, amado? A importância de você demonstrar nas suas ações que você é um salvo. E um sinal de salvação, amado, é a obediência. Uma pessoa salva, ela tem alegria ao obedecer. Quando você vê pessoas teimosas, amado, quando você vê pessoas que são rebeldes, né? Tudo fica rebelde, tudo age em rebeldia, amado, olhe por essa vida, porque não é um sinal de salvação. Não é um sinal de salvação, porque diaconisa, a gente tem que ser sincero. Tá? Então, de novo, amado, não quero que você fique julgando ninguém, eu quero que essa palavra ilumine a tua mente e o teu coração. Amém. Veja, nós, porventura, no passado, quando não conhecíamos a Deus, fomos rebeldes, sim, tá? Fomos rebeldes, agíamos com rebeldia, mas era o tempo da nossa ignorância. Uma vez em Cristo, amado, né? Cristão, batizado pelo Espírito Santo de Deus, membro de uma igreja, Deus não pode encontrar em você rebeldia. Deus não pode encontrar em você desobediência. Deus não pode encontrar em você teimosia. Em quê? Em atender a voz de Deus. Então, o primeiro ponto que eu passei aqui, amado, é que a obediência é um sinal de salvação. O salvo é obediente. Diga aí, o salvo é obediente. Olha para quem está do seu lado e diga, o salvo é obediente. O salvo é obediente, ó. O salvo é obediente. O salvo não é desobediente.
E eu não estou falando aqui, amado, de você, parênteses importante, né? Que eu acho que a graça de Deus sempre trata a gente com maturidade. Eu estou falando de você obedecer cegamente todos e a tudo. Estou falando disso. Eu estou falando de você obedecer a voz de Deus, a direção de Deus. Você tem um altar aqui santo, um altar profético, um altar que tem que te passar nos direcionamentos, um altar que tem que te passar aquilo que é o melhor para você viver o melhor dessa terra. Agora, você tem cumprido? Você tem atendido? Ou você tem feito aquilo que você quer? Como diz a palavra de Deus, você tem sido Deus de si mesmo? Deus do seu ventre, né? O Deus, a Bíblia diz, o Deus dele é o ventre, ou seja, a vontade da carne deles. Então Deus tem que passar direcionamento aqui, não é possível. Eu tenho certeza disso. Ó. Nós não estamos aqui repetindo as coisas como um papagaio. Deus tem passado o direcionamento. Deus tem falado aqui. Quem tem ouvidos de a palavra, que ouça. Então você tem obedecido a palavra de Deus? Ou você tem feito aquilo que você quer? Aquilo que é da sua cabeça? Por quê? Nós entramos no segundo ponto importante também da palavra de hoje. A desobediência, esse ato de rebeldia, de teimosia, de lutar contra a direção de Deus, ela cauteriza o caráter do homem e da mulher de Deus e afasta o homem e a mulher de Deus das bênçãos e do próprio Senhor. Tá? Então a desobediência, pessoas desobedientes, rebeldes, teimosas, elas têm um problema. Se elas incorrerem nisso, se elas não se arrependerem, se elas não se voltarem para Deus, porque Deus é misericordioso. Lembra? A graça de Deus é um ministério de reconciliação. Mas se a pessoa continua na desobediência, na teimosia, na rebeldia, ela incorre num problema que chama cauterização da mente. A Bíblia diz, né? Eles têm a mente cauterizada. Cauteriza o caráter. O que é cauterizado? Isso é criar um calo. Então, a pessoa, né, vai lá e bate a primeira vez, dói. É como se tivesse pecado. A pessoa pecou, ela se arrepende, ela fala, não posso fazer isso. Não, isso Deus não aprova. Ela tem uma consciência, mas ela vai e peca de novo. Já dói mesmo. Ela vai e peca de novo. Já dói um pouquinho só. Ela vai lá e peca de novo. Daqui a pouco vira um calo. Você está entendendo, igreja? E a pessoa não sente mais. Aí, por isso que a Bíblia diz, eles têm a mente cauterizada. Já tem um calo já de pecado. Então, amado, olha, você tem que retomar a sua consciência, amado, no primeiro momento. Não é insistir, porque o desobediente, o rebelde, a pessoa teimosa, né, nesse sentido que nós estamos dizendo aqui, ela tem um problema. A mente dela vai sendo cauterizada, o caráter vai sendo cauterizado. E aí, nós vemos o que nós estamos vendo hoje, né? Aquilo que é errado, certo? O que é bom falar que é mal. Está tudo invertido hoje? Amado, eu não quero que ele fique falando de política, né? Temos 4 anos aí que não adianta falar de política. Mas olha o que está acontecendo no nosso país. Tudo que era certo virou errado, tudo que é errado virou certo. O que é isso, amado? Mente cauterizada. Agora, isso, né, do mundo, né, dos filhos do diabo, amado, se é de se esperar, né? Agora, dos filhos de Deus, não. Então diz assim, 1 Samuel 15:13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de bois que ouço. O que é que Samuel estava falando? Samuel já sabia, Deus tinha passado uma ordem, Saul, você vai lá, enfrenta aquele povo, os vence e os extermina. Mas não tem que sobrar, vai dar uma pulga. Aí o profeta diz assim: mas Saul, o que é isso que eu estou ouvindo aqui? Né? Ovelhas, bois, o que é isso? Aí olha, por isso que eu estou falando, presta atenção aqui, antes de a gente avançar.
Por isso, amado, você não pode incorrer na desobediência, na teimosia, porque a pessoa começa a ficar, simulada, a pessoa começa a ficar, amado, mentirosa, ela começa a ficar trapaceira, amado, tudo que é ruim da carne afora, com a desobediência, com a rebeldia e com a teimosia. Respondeu Saul, olha só a cara de pau de Saul. De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ele já jogou a culpa de quem aqui? O povo, né? Não fui eu, não. Olha, eu fiz o que o Senhor mandou, mas o povo que trouxe as ovelhas ali, ó. O povo que trouxe. Amado, está vendo? A pessoa começa a ficar dissimulada. Nunca é com ela o problema. Tudo é problema dos outros. O problema está nos outros. Ah, a culpa não é minha. Não fui eu. Olha, a culpa é dele. A culpa é dos outros. Eu estou, sabe qual é a situação? Não fui eu que me encontrei nessa situação, não. A culpa é dos outros. Olha aquela pessoa. Amado, seja responsável. Deus está falando nessa manhã, em nome de Jesus, que os seus ouvidos de ovelhas se destapem nessa hora. Seja responsável pela sua vida, amado. Você está ouvindo uma direção de Deus, obedeça. Você está ouvindo a palavra de Deus, obedeça. Se não, se você não obedece, é uma desobediência aqui, outra ali, outra colar. Lembra do carro? Daqui a pouco, amado, desobedecer vai ser algo normal para você. E não pode, amado. Isso não é um sinal de salvo. Então, Saul já jogou a culpa no povo. Ele falou, não, a culpa não é comigo, não, é o povo que trouxe. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declarei que o Senhor me disse esta noite. Respondendo Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste com cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Estava falando, olha, Saul, Deus te exaltou, Deus te fez rei sobre este povo, e você insiste em ser rebelde, você insiste em ser teimoso, você insiste em fazer aquilo que você quer na sua cabeça. Versículo 18: enviou o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói o que, igreja? Totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até serem virados. Versículo 19: por que, pois, não atentasses a voz do Senhor, mas te lançasses ao despojo e fizesse o que era mal aos olhos do Senhor? Não, é que Deus está falando nesse momento, amado. Olha, você tem uma igreja abençoada, diga glórias a Deus. Você tem uma palavra maravilhosa, nós estamos debaixo de um apostolado santo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Nós estamos debaixo de um apostolado santo, do ministério enviado, nós estamos aqui aprovados por Deus. Não pense que eu e a bispa, inventando nas cabeças, não abrimos uma igreja, abrimos um peito assim, fomos fazendo. Mas você tem tudo uma história, né? Nós estamos aí para lançar, tanto eu como a bispa lançarmos livros, né? Que a gente quer relatar todas as coisas que aconteceram ao longo desses quase 20 anos. Né? E uma das coisas que nós sempre fizemos questão, amado, de sermos obedientes. Você não tem aqui bispos desobedientes. Você aqui não tem pessoas rebeldes. Você aqui não tem pessoas, amado, que fazem o que querem da sua cabeça. Amado, com muito tremor e temor, a gente tem, amado, estado à frente do ministério, de novo, temendo e tremendo. Porque eu não quero, amado, estar à frente do ministério fazendo aquilo que dá na minha cabeça. Eu quero ouvir a voz de Deus, sempre. Eu quero seguir a voz de Deus, sempre. Eu entendo essa responsabilidade. E Deus tinha dito, tá? Olha, você não atentou à voz do Senhor, Senhor. Você fez o que você queria na tua cabeça. Olha, então disse Saul a Samuel, pelo contrário, olha, amado, lembra que eu estou falando? Que a desobediência cauteriza a cabeça da pessoa? Quantas vezes você já quem é oficial mais antigo que sabe, né? Porque às vezes a gente tem que ter gabinete.
Quantas vezes você fala com a pessoa, ela faz assim, aí sai do ambiente e faz assim, faz o que quer, mano. E toda vez, vovó, eu vi problemas. Eu nunca vi uma pessoa falar assim, yupi, deu certo, eu fiz o que eu queria. Nunca vi, mano. Eu só vejo histórias tristes. Todas as que eu me lembro, né? Graças a Deus, nós temos aqui tido uma igreja que está crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Olha, eu louvo ao Senhor por isso, um povo obediente, um povo fiel, um povo temente a Deus. Eu estou falando de coisas que eu já vivi ao longo desses quase 20 anos. Muita água passou debaixo dessa ponte. Quantas vezes a pessoa entrou no gabinete com a decisão tomada? Ela ia fazer o que ela queria, só que ela vai lá para esse encargo de consciência, né? Pegar o amém do profeta. Aí o profeta fala, não, tem que destruir Amaleque todo. A pessoa não, Amaleque todo não. Umas ovelhinhas, uns boizinhos, vamos guardar para mim. Não. Aí fica assim, aí sai, não faz nada. Amado, é terrível isso. Igreja, eu estou brincando aqui, né, até para descontrair o peso dessa palavra, que ela tem uma seriedade aqui muito importante para nossas vidas, amado. Deus quer que você viva o melhor dessa terra, amado. Só que Deus não vai te abençoar se você for rebelde. Deus não vai te abençoar se você for desobediente, se você for teimoso. É importante que você entenda esse recado nessa manhã. Não adianta, amado. Porque, olha, como eu e a bispa sempre fizemos em gabinete, eu nunca falo o que é da minha cabeça. Eu sei o que é que a palavra diz a esse respeito. Vou consultar o manual. O irmão está com dúvida? A irmã está com dúvida? Tem a resposta aqui no manual, aqui, ó. A resposta está no manual. Agora, né? A pessoa quer pegar e ligar, igual esse ar-condicionado abençoado que está aqui. Quer enfiar na tomada sem configurar nem nada? Você acha que vai acontecer o quê? Alguém já fez essa besteira em casa, né? Uma vez, né? Pega a televisão, pega lá, não vê o sentinela e enfia na tomada. Aí, puf! E, lógico, no manual. Tem que abrir, né? Ler, tem que entender. Então, olha como é que fica a cara de pau da pessoa desobediente. Então disse Saúl a Samuel, olha a ousadia, falando com o profeta, hein? Pelo contrário, eu dei ouvidos ao Senhor, a voz do Senhor, seguiu o caminho pelo qual o Senhor enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruiu totalmente. Mas o povo, não fui eu, Milton, não fui eu, o povo, você entendeu, meu irmão? A desobediência, ela cauteriza a mente da pessoa. E é triste, né, pessoal? É triste. Você vê a pessoa com a mente cauterizada. Você está falando, irmão, não vai por aí. Aí vira as costas. Irmã, não faz isso, pelo amor de Deus, irmão. Não, olha, ora um pouco mais. Está no gabinete? Vou fazer o que eu quero. E só isso era triste. Olha, eu falo isso com pesar no meu coração, tá? Nunca vi, Sandra, história feliz. Muito pelo contrário, histórias horríveis. Que nós, como pastor, você pensa que a gente tem um coração de amor, não. Pastor que é pastor de verdade tem coração de amor. Não tem coração de pessoa que, eu falei, agora sim, agora você vai vítima. Não, mano, a gente se entristece. Nosso coração se aperta. A gente fica, meu Deus, por que essa pessoa não ouviu o Senhor? Meu Deus, por que essa pessoa não obedeceu? Meu Deus, o que essa pessoa está fazendo na igreja? Não está ouvindo. Você vê se a gente fica, bem feito, Não, Sandra, isso não é coração de pastor, não. Isso é coração de cabrito, de lobo. Pastor ama. Pastor ama. Ele sofre. Né? Sofre com sofrimentos, às vezes, essas pessoas. Muitas vezes. Porque a pessoa está passando por uma provação é uma coisa.
Outra coisa é ela está passando por uma má colheita. É diferente. E eu quero te dizer, falo isso com a Bíblia aqui. Das duas maneiras nós sofremos com o pastor. Porque a gente ama de agonizar. A gente não quer ver o mal de ninguém. Né? Muito pelo contrário, a gente vive uma palavra de reconciliação, a gente quer que essa pessoa se reconcilie logo, que ela volte logo. E não fique falando, olha, mas o povo, a culpa é do povo. Mas o povo tomou dos despojos das ovelhas e dos bois, o melhor designado de submissão para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Veja uma coisa aqui, amado, tem uma palavra aqui nesse versículo que ela mostra uma coisa muito importante quando alguém já virou a cabeça para o outro lado. Saul chegou para o profeta e falou o quê? Teu Deus. Ele estava numa rebeldia tão grande que ele já não estava falando assim, o nosso Deus. Entendeu, professor? Ele já estava falando o seguinte, olha, é o teu Deus. Viu só? O nível de rebeldia se entregando. As palavras de Saul estavam entregando o nível de rebeldia que ele estava. Ele chegou e disse, é o teu Deus. Não é o meu não, mas não era mesmo. Calma, Deus já não tinha nada com ele, não. Os céus já estavam de bronze faz tempo. Deus já não ouvia mais a oração de Saul. Tanto é que ele chamou o teu Deus. O profeta, o teu Deus. Nós fizemos o que o teu Deus pediu. Terrível, amado. Terrível coisa era a rebeldia. E aí vem a exortação, 1 Samuel 15, 22 e 23, onde o Senhor diz, olha, Saul, obedecer é melhor que se sacrificar. Saulzinhos e sauzitas que estão ouvindo essa pregação, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Atender, fazer logo o que Deus está pedindo, é melhor do que sacrificar, melhor do que gordura de carneiros. Saulzito e sauzitas, olha, rebelião é como feitiçaria, meu filho. Não se coloca na situação que você e um feiticeiro é a mesma coisa. Obstinação, teimosia. É como idolatria e culto a ídolos do ar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja assim. E aí, meu irmão, presta atenção, a casa de Saul caiu. Desse momento em diante, amado, Saul, que tinha sido ungido ali por Deus, tinha sido exaltado por Deus, tinha sido colocado num posto de honra, tudo isso nessa hora caiu. Nessa hora, Saul estava por ele. Por quê? Porque Deus é mau? Porque Deus é cruel? Porque Deus é malvado? Não, Deus não lida com rebeldes. Deus não lida com rebeldes. Deus não lida com feiticeiros, com idólatras, com teimosos. Não lida. Então, uma coisa importante, que é o próximo ponto aqui da pregação, a obediência, amado. Diga mais uma vez assim: obedecer é melhor que sacrificar. Quero só abrir um parênteses aqui, antes de avançar. Amados, o que é obedecer e não sacrificar? Tem gente que quer sacrificar o diabo Renato depois que desobedeceu. Você viu? As pessoas, olha, muitos, arrisco dizer, muitos que estão na corrente do jejum ali, na corrente das 7 sextas-feiras da vigilância, tem muita gente que está aplacando a sua alma, ali, sabia? Porque não entendeu a palavra diz assim, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que quer sacrificar como se fosse algo que remediasse a desobediência. Não remedia. Então, o ponto que eu quero avançar com a igreja agora é que a obediência em graça, obedecer em graça é melhor. Né? Obedecer em graça é melhor, é leve, é suave. Né? A obediência em graça é um sacrifício santo e agradável ao Senhor. Então, quando nós obedecemos, amado, em graça, debaixo de uma palavra de graça, que é a que nós estamos ouvindo agora, a gente entende que esta obediência, que às vezes nos custa, amado, custa o nosso ego, custa, amado, as coisas que a gente quer,
e que às vezes não é as coisas que Deus quer, as coisas que a gente acha que é bom e que Deus está dizendo que não é bom. Às vezes não é para aquele momento, não é para aquela hora. A obediência em graça é um sacrifício santo e agradável ao Senhor. E, inclusive, eu quero dizer uma coisa, amado, faz parte do teu perfil obedecer. Diga glórias a Deus. Porque a Bíblia diz a teu respeito, amado, 1 de Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus te compartilha com Satanás, com o Exu Caveira, com o Penta Verde, com o Cambulhão? Não. Você é raça eleita, meu irmão. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus faz tudo isso para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, estivemos lá um dia desses, para a sua maravilhosa cruz, seu reino de amor. Por isso que o salmista diz assim, Salmo 51,16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocausto. Amado, uma coisa importante: Deus não quer o teu sacrifício, amado, a sua carne. Deus não quer o teu sofrimento. Deus, amado, não quer as tuas barbas e ramos. Deus quer, amado, o teu amor sincero, o teu coração entregue, o teu prazer em obedecer, em dizer: Senhor, ainda que isso me custe, ó Pai, eu vou te obedecer. É isso que Deus quer, amado. Deus quer ver isso em cada um de nós. Deus honra aqueles que honram. Então, meu irmão, olha, importante, obedecer em graça é maravilhoso. Obedecer pela fé, obedecer por entender, pelo conhecimento. Salmo 51,17: sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Espírito quebrantado, uma vida convertida de verdade, não é convencida, é convertida mesmo. O coração foi quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás a Deus. João 4,24, mostra para mim ali, Jair, diz assim: Deus é Espírito, e dentro de você está o quê? O Espírito. E esse Espírito Santo vive em mim. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amado, olha, uma coisa muito clara para mim, né? Não é o meu vir à igreja que mostra quem eu sou. O meu vir à igreja é um reflexo de quem eu sou em Deus. Porque Deus olha o íntimo, amado. Deus olha o coração. Deus olha o mais profundo do nosso ser. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Deus sabe. E Deus diz assim: olha, o que importa é que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Então, obediência em graça é maravilhoso, porque obedecer em graça é obedecer no espírito, né? É obedecer de forma espiritual, não é carnal, não é entrando na corrente do jejum, não é entrando na corrente do joelho. Não, isso não adianta nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. E diz assim, João 14, 15, 16: se me amais, o obediente ama a Deus. Diga assim: eu amo a Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? A fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que o Espírito Santo de Deus esteja um dia com a gente, na sexta-feira, numa segunda que tiver com sol. Não. A fim que esteja o quê? Para sempre convosco. Hebreus 13:15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício do quê? De louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amado, você não tem noção, né? Quando você toma uma decisão e diz: eu vou para a igreja,
Hoje é dia de ser, eu tenho que estar na igreja. Agora você não tem noção do que esse ato, amado, representa na tua vida. Na tua vida. Tá? Porque Deus diz, olha, o que eu quero é seu sacrifício de louvor. O que me agrada é que você me sirva em espírito e em verdade. Então vir à igreja, participar dos cultos, ser um fiel dizimista, apoiar os projetos da igreja, amar os seus irmãos, ser uma boa testemunha. Amado, isso é um reflexo daquilo que Deus está fazendo na sua vida como salvo. Tem que ser. Então, por isso que Deus disse ali em 1 Samuel 15:23, parte A do versículo 9, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação, a teimosia é como idolatria e culto a ídolos do lado. Olha, versículo 24 diz assim: então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo. Como é terrível a pessoa com a mente cauterizada. Até na confissão ele estava dissimulando. Saul estava tão cauterizado que até na hora do arrependimento ele estava dissimulado. Porque aqui até parece, né? Disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento. Saul se arrependeu agora. E as pessoas falam, porque temi o povo. Olha, sabe por que eu fiz o que eu fiz? Por causa do povo. Amado. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Aí diz assim, olha a dissimulação. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Olha lá. Essa passagem aqui é muito importante. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando com cada um. Meu irmão, não ande com rebeldes. Eu vou repetir que você não ouviu. Não ande com rebeldes. Não ande, amado, com desobedientes. Não ande com pessoas teimosas em fazer aquilo que Deus tem mandado. Não ande com essas pessoas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando com essa igreja, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão à distância, aqueles que ouvirão essa palavra. Não ande como rebeldes. E foi o que o profeta disse. 1 Samuel 15:26. Porém, Samuel disse a Saul: não retornarei contigo. Eu não vou andar com você. Eu não vou voltar com você. Eu não vou me aliar a você. Já tinha visto, né? Ele estava dissimulando ali. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou a ti, para que não sejas reis sobre Israel. Aqui já tinha uma sentença sobre a vida de Saul. Então veja, olha o contexto aqui, depois você lê com mais calma, marque na sua Bíblia. Então, 1 Samuel 15, 24 e 25, Saul dissimula o arrependimento. Mas ele se entrega, né? Quando ele começa a colocar a culpa no povo, quando ele fala assim, olha, profeta, eu peguei, mas volta comigo, vamos voltar junto, né? Se eu tiver o teu aval, não ande com rebeldes, né? Pessoas que verdadeiramente estão arrependidas, amém. Glória a Deus, eu recebo, pessoas verdadeiramente arrependidas entrando por essas portas, dizendo, olha, eu perdi muito tempo da minha vida e agora eu quero aproveitar todo o tempo que eu tenho para servir a Deus neste lugar. Eu recebo isso em nome de Jesus. Eu recebo isso. Pessoas transformadas por Deus, não dissimuladas. Quando o profeta olhou, falou assim, ele deve ter pensado na profeta, Saul está dissimulando. Ele está fingindo que está arrependido. E quer que eu volte com ele de mão dada? Não tornarei contigo. Não, eu não vou voltar com você não. Então ele está falando, já coisa dele, eu não ando com rebelde.
Eu sou um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você não tem que andar com rebelde, irmão. Eu sei que essa palavra é dura, mas olha, talvez essa palavra dessa manhã seja como um martelo esmiuçando a peia. Mas é o que Deus mandou falar. Já passou o tempo, já vivi essa época, eu e minha esposa, onde a gente ficava assim, ai meu Deus, mas a gente fala ou não fala? Eu não estou aqui dando recado para ninguém, eu não subo aqui saltar para passar direto para ninguém. Se Deus está falando com você, está falando com você aí do outro lado, amado, dê glórias a Deus, porque você é um filho de Deus. Amém. Deus não lida com bastardos, lida com filho. Amém. Já foi a época que a gente falava, ai meu Deus, mas eu falo ou não falo, meu irmão está abrasado com a irmã lá, mas Deus mandou falar de casamento, eu vou pular essa parte. Não, avó, vou falar. Amém. Ah, eu vou sair da igreja. Amado, rebeldia, você sabe qual é o caminho que vai dar. Né? Ai meu Deus, mas eu falo de dízimo, não, daquele irmão lá, olha, não quer dizimar, mas olha, o irmão pode jogar no oceano com um sorrisal na mão, sai sequinho do outro lado. Né? O irmão não quer. Hoje eu falo, Deus mandou falar, eu vou falar. Deus mandou falar, eu vou falar. E Deus está falando uma coisa, agora, estou só caminhando para o último ponto aqui na pregação. Não ande com rebeldes. Não ande com desobedientes. Eu digo mais, fuja deles. Hoje tem nos telefones, bloqueia o número, bloqueia o WhatsApp, não atende o telefone fixo. Se bater na campanha da tua casa, instala aquelas câmeras aquela campanha com câmera. Você olha assim, amado, e faz o sinal da cruz assim, ó. Tá? Não ande com rebeldes, amado. 1 Samuel 15, 27, 28. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e este o se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Você sabe que nesse paralelo estava Davizinho, sendo ali aprontado, preparado, pequenininho, ruivinho, que era o filho deixado de lado, cuidador de ovelhas, né? Esse Deus escolheu, porque Deus diz que Ele não olha a aparência, Ele olha o interior. Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Último ponto, a obediência a Deus, amado. Isso aqui é importantíssimo, eu quero terminar com essa parte maravilhosa. A obediência a Deus, amado. A Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus. Olha, agora eu falo de novo aqui, em nome de Jesus. O que é que Deus tem te falado deste altar? Homens, o que é que Deus tem falado no Ministério de Homens Bravos? Mulheres, o que Deus tem falado no Ministério de Mulheres Graciosas? O que Deus tem falado no encontro de casais? O que Deus tem falado no encontro de jovens? O que Deus tem falado em cada pregação? O que Deus tem falado durante o nosso encontro de oração? O que é que Deus tem falado? E tem gente que está bem tranquilo. Amado, terrível fim é a vida de Saul. Não seja um Saulzito, uma Saulzita nessa terra. Você sabe que o fim de Saul foi triste, né? Triste. Então, olha, o último ponto aqui, igreja. A obediência a Deus, a sua palavra, a sua direção, nos abençoa, mano. Olha, então quando você obedece, você é abençoado. Nos protege. Sabe, quando você é obediente a Deus, você está debaixo de uma proteção, amado. E bispa, a obediência nos fortalece. Receba em nome de Jesus suas forças renovadas diante deste mundo que é mau, amado. Amanhã, segunda-feira, nós vamos enfrentar a batalha de novo. Este mundo é mau. Agora eu sou obediente, sou o Senhor. Eu tenho feito o que o Senhor tem pedido, eu tenho feito, Senhor. Então eu estou debaixo de bênção, Pai. Eu estou debaixo de proteção. Eu estou debaixo da força que vem do Senhor. Pai, queira isso para a tua vida. Não seja um Saulzito, amado. Ouviu a palavra, então por um ouvido saiu para o outro.
Por isso que Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amado, Jesus Cristo é um sinal de obediência. Você e eu estamos aqui porque Jesus obedeceu. Ele poderia ter falado: o quê? Uma cruz? Não vou. O quê? Ser chicoteado, esbofeteado, cuspido? Não quero. O quê? Coroa de espinha? Não quero. Diz que ele, amado, olha, em silêncio. Diz que em silêncio, como ovelha, né? Em silêncio, ele suportou tudo. É o Cordeiro perfeito, né? Então a Bíblia diz: olha, tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, aqui, né, no Jesus Cristo da carne, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se o que, igreja? Rebelde até a morte, é isso? Não, mas Jesus, graças a Deus. Porque triste coisa é ver um crente rebelde até a morte, né? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí diz a palavra de Deus para a tua vida também, amado. Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então quando eu obedeço, Deus honra. Quando você é obediente, Deus honra. Quando você não é teimoso, quando você não é marrudo, né? Como dizer minha avó, tocando arquinha no céu, hora dessa. Quando você não é aquela pessoa obstinada, teimoso, né? Quer fazer o que quer. Amado, Deus honra. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Glórias a Deus, Jesus Cristo. Teu nome está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E diz ainda no versículo 11: toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Diga aí no seu lugar: Jesus Cristo é o Senhor. Olha, fiz uma prova agora que só tem salvo nessa igreja, hein? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Porque a Bíblia diz que a pessoa não pode dizer Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Estou chegando aos minutos finais, agora, para te dizer isso. Olha, a Bíblia diz: desenvolver a vossa salvação. Você é salvo. E os frutos da tua salvação têm que ser desenvolvidos. Como? Com obediência. Ouvindo e praticando a palavra de Deus. Ouvindo e colocando em prática a palavra de Deus. Por quê, bispo? Isso é muito desafiador. Porque nós temos uma carne adâmica. E esta carne adâmica, ela não se converte. Eu acho que, olha, com toda a data vênia, e que mão na Bíblia, que toda a honra, glória seja dada a Deus, só esse ministério eu ouvi falar isso. Eu nunca ouvi outro ministério dizendo assim: a carne não se converte. Muito pelo contrário, vamos converter a carne e dar jejum, e dar subir no monte, e dar sexta-feira na corrente da sexta-feira, descarrego, todas as coisas que vocês têm visto aí. A carne não se converte. Então, veja, esse desafio aqui de desenvolver a salvação, desenvolver é o que eu já tenho, né? Não pode desenvolver o que você não tem. Você é salvo. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O obediente, amado, a pessoa obediente, ela tem temor e temor. Então, olha, recado de minutos finais agora. Toda vez que você for tomar uma decisão, toda vez que você colocar um plano, colocar um projeto, colocar um sonho, entregue ao Senhor. Talvez os sonhos de Saul eram, né, ficar com os bois lá, com os espojos, com as ovelhas, mas era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. Poderia parecer bom ficar com os espojos, com os ouros, com as pratas,
com as riquezas, pedras preciosas, né? Com aqueles animais que apresentavam riquezas naquela época. Pode parecer bom, só se você olhar de forma assim, racional, humana, lógica, assim, bens, né? Mas era bom diante dos olhos de Deus? Não. Não era bom diante dos olhos de Deus, amado. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Eu quero, Senhor, que o Senhor efetue em mim tanto o querer como o realizar. Jesus, aleluia. Eu não quero, amado, e eu não queira também ser um salmosito e uma salmosita nessa terra, porque só vai haver sofrimento, lágrimas, dor, decepção, tristeza. Outra coisa importante, estou terminando, fazer tudo o quê? Sem murmurações nem contendas. Uma coisa que essa estrada já me mostrou, tá? Quando você vê um espírito de rebeldia, quando você vê um espírito de rebelde na vida de um santo, né? Que às vezes está cegado, eu vi essas duas coisas, sempre ouvi. Gente que reclama, murmura, nada tá bom. Daqui a pouco, não vai acontecer isso, né? Eu estou brincando aqui, só tem salvo santo nessa igreja, glórias a Deus. Mas daqui a pouco você vai falar, não, se ar-condicionado podia ser melhor, né? Poxa, falou que ia ficar quente, eu estava querendo ficar só de sunga aqui na igreja. Podia dizer, ser mais quente, né? E quando começa a murmurar, eu já olho e falo, espírito de rebeldia. Feitiçaria, já está com feitiçaria no corpo. Né? Toda vez que eu vi um rebelde, amado, eu vejo essas duas características. Pessoa reclamona, murmuradora e contenda, arranja confusão. Não, vamos lá, vamos exigir nosso carnê de volta. Não, já assinei um carnê agora, eu quero de volta. Quantas prestações foram lá? Não, minhas duas prestações de volta. Não é aquele ar condicionado que eu pensava que ia ser. Pô, não falou que ia comprar dois? Só tem um só? Você acha que isso é certo? Você acha que eu venho para a igreja para isso? Você acha que isso aí é justo? Mano. Vamos lá, Conceição. A senhora chegou agora, já entra na nossa tropa aqui que nós vamos. Isso aí. Murmuração e contenda. Quando você vê isso, meu irmão, estou terminando aqui. Foge. Sabe? Tem coisa que o diabo diz assim, ó. Você vê, foge. Deus diz, olha, foge, mas corre. Viu gente reclamando, arranjando confusão, contenda, foge, meu irmão. Por quê? Estou terminando. Porque por detrás disso, Marcial, já tem um espírito de rebeldia. Já tem um espírito de saluzito e saluzita ali. Já está no corpo daquela criatura. Porque, amado, Deus nos criou para quê? Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Glórias a Deus, Senhor, por essa igreja santa e irrepreensível. Os torneis irrepreensíveis, senhores, filhos de Deus, inculpados no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro novo. Palavra final, igreja, essa é a nossa luta diária. Rejeitar tudo aquilo que possa nos afastar de um viver em obediência. O apóstolo Paulo nos exorta a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Portanto, vivamos de acordo com a palavra de Deus, sem murmurações, sem contendas, para que possamos ser irrepreensíveis e sinceros, brilhando como luzeiros neste mundo corrupto. Que nossa vida seja um testemunho da obra de Deus em nós, preservando a palavra da vida e fazendo com que Cristo seja conhecido e glorificado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que assim seja, porque assim disse o nosso Deus. Amém.